Gente, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Eu tô animado hoje aqui porque esse vídeo eu acho que vai ser importante. Eu tô daqueles que assim me animo. Que é o seguinte, a pergunta que eu vou fazer hoje, tá aqui tudo anotado. As pessoas me perguntam se eu faço roteiros às vezes. Hoje eu fiz. A pergunta de hoje é assim: desejo é falta? Desejo é igual a falta? Eu só desejo o que me falta? Eu desejo aquilo que eu não tenho? Enfim. Tem como desidentificar essas duas coisas, desejo e falta. E aí a gente vai se perguntar, obviamente, sobre o prazer, né? Satisfação, prazer e tudo mais. Então, beleza. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E a gente, então, isso tem um pouco a ver com o que a gente falou no vídeo que eu fiz com a Flor sobre necessidade de aprovação, que é o vídeo desse domingo, do último. Vou botar na descrição, mas se eu não lembrar de botar, é o vídeo de domingo. É como se livrar da necessidade de aprovação. Eu falei algumas coisas lá que eu vou retomar aqui com calma, assim, tipo, tentar desenvolver. E o vídeo de hoje, então, para falar, para eu poder argumentar que desejo não é falta e que existem outras modalidades de satisfação, vamos dizer assim, e que isso que eu acho que é importante, porque isso pode ajudar vocês aí ou alguém aí pelo menos a falar, então talvez tenha outra saída, não estou assim condenado a ser esse pedinte assim na vida, assim, que a pessoa que fica assim, não estou condenado a isso, então talvez tenha outras possibilidades ou não, como é. Então, mas para conseguir chegar a essa argumentação, eu vou precisar de uns 40 minutos falando sobre outras coisas antes. Tipo, falando sobre o nosso caminho para o mundo. Isso tem a ver com o vídeo da semana passada sobre o desamparo. Na semana passada eu falei sobre a saída do desamparo, né? Especialmente na perspectiva da neurociência afetiva e da neuropsicanálise. Hoje eu vou falar sobre a ida para o mundo, para a relação com as coisas, para o prazer com as coisas, mas na perspectiva da psicanálise. Assim, da psicanálise em termos gerais, psicanálise. Psicanálise é muita coisa, mas eu vou tentar assim fazer um certo caminho para explicar como é que porque eu não consigo falar sobre o desejo e satisfação e falta se a gente não entender como é que a gente faz esse caminho para se relacionar com os objetos, com os outros, com o mundo. Então eu vou precisar fazer esse caminho antes, pode ser legal, pode ser divertido, mas se não, enfim, não sei também, tá? Mas vou fazer isso. E vai ser legal. E aí a gente vai chegar num lugar lá que eu vou dar uma resposta para você, uma frase assim maravilhosa no final que você vai falar, cara, total, faz sentido. Talvez então o desejo não seja falta. Talvez tenha outras possibilidades. Mas vamos lá que sem o caminho não tem como chegar a lugar nenhum, né? Enfim, é isso aí. Tá bom? Vamos lá, vamos nessa. Bom, então primeiro para a gente conseguir entender o que é desejo, o que é falta, o que é isso, o que é satisfação, o que é prazer, eu vou tentar categorizar assim algumas coisas, categorizar, vou tentar conceituar, falar algumas coisas assim, o que eu tô, como que palavras, como é que eu estou usando essas palavras aqui. Bom, o Freud, nosso querido amigo Freud, ele tratava do desejo, falava do desejo como assim uma vontade de retorno a um traço de memória mnemônico, a um traço de memória de uma satisfação. Né? Então, uma vontade de retornar para algo que você acha que te satisfaz. Satisfaz uma necessidade sua. Então, em última análise, te dá prazer, né? Te retira do desprazer e te encaminha para o prazer. Né? Dentro do que a gente já falou muito aqui, se você chegou hoje nesse vídeo, desculpa, eu estou usando conceitos que eu já usei milhares de vezes. Então, enfim, é isso. Prazer tem a ver com reduzir tensionamento, reduzir tensão e desprazer com aumentar a tensão. Então a satisfação é o que te encaminha para esse prazer, né? Com a redução de tensão. Né? Uau, estou conseguindo satisfazer alguma necessidade minha, algo que está me faltando.
Então isso aí é um campo de prazer, e esse objeto que é capaz de me dar essa satisfação, que está ligado a isso, é um objeto de desejo, né? Então eu sei que aquele negócio lá tem essa capacidade maravilhosa de me dar prazer, né? De me dar satisfação, de me encaminhar para o prazer. E aí esse objeto pode ser uma coisa, uma comida, uma viagem, um carro, uma pessoa, uma vivência, qualquer coisa, um pensamento, inclusive. Então, um pensamento pode ser um objeto, nesse sentido que eu estou dando? Pode. Então, se eu pensar tal coisa, eu me sinto bem. Se eu me lembrar de tal parada, eu me sinto bem. Olha que loucura. Mas, enfim, isso vai caminhando assim, mas então a gente entende essa espécie de máxima. Assim. Então, o desejo é a tentativa de retorno para uma parada que te dá prazer, te dá satisfação, né? Então, você tem esse registro lá, aquele negócio é bacana para mim, aquele negócio funciona. Esse registro pode acontecer de muitas maneiras e de muitos jeitos. Como é que você faz esse movimento para essa coisa? Pode se dar de muitos jeitos. Então, como eu estou dizendo aqui, o desejo é uma espécie de relação imaginária com esse objeto que carrega nele a capacidade de te trazer satisfação. Olha que incrível, né? Mas como é que você imagina isso? Como é que isso acontece? Como é que você se põe capaz de imaginar esse objeto que vai te trazer satisfação? E aí a gente vai pensar sobre imaginação, sobre fantasia e sobre idealização também. Né? Vai pensar sobre como que a gente produz esses pensamentos, como que a gente produz essas crenças, como que a gente produz essas crenças em última análise de que esse objeto tal vai trazer satisfação para a gente. Mas então vamos voltar a essas maneiras, né? Estou fazendo uma reexplicação do que eu já disse, mas vamos voltar a essas maneiras do nosso desenvolvimento, de como que a gente vai para o mundo. Nesse sentido, esse vídeo parece com o da semana passada. Maneiras de ir para o mundo, de sair do seu invólucro inicial ali, desse seu casulo autoerótico, que o Bolas chama, Christopher Bolas, esse psicanalista que eu adoro, e ir para o mundo, né? Mas, enfim, vamos lá. Então a gente vai falar de 4 modalidades. Eu gosto de fazer números, né? A gente vai falar de 4 modalidades de relação com essa satisfação, com essa possibilidade de ter prazer e se afastar do desprazer. 4 modalidades. E elas funcionam assim, uma espécie de progressão. Uma mais primitiva, uma um pouco menos primitiva, uma mais evoluída, mais amadurecida, vamos dizer assim, uma super madura. Aqui, né, entre essas 4, a gente aqui, essa galera desse canal, em geral, vai vibrar nas 2 do meio. Assim, tem pouquíssima gente que está nessa primeira e tem pouquíssima gente que está realmente nessa última, nessa 4. E digo isso por experiências, não só das pessoas com quem eu trabalho, enfim, em geral as pessoas não estão nem nessa primeira nem nessa 4, mas especialmente sobre aqui as perguntas que eu recebo, as histórias que eu recebo aqui do canal, os comentários. Então eu sei que a gente fica mais ou menos nessas 2 do meio, vibrando. E veja, é importante notar, as coisas não são tão simples assim, eu vou categorizar assim, mas as coisas não funcionam assim, então eu sou, então eu sou, então eu sou. Eu sei que vocês gostam de fazer isso, de falar, então eu sou, mas talvez você não seja, talvez você esteja num momento X ou Y da sua vida que funcione assim, em relação a tal ou outro objeto, em relação a tal vivência você funciona assado, e assim a gente vai indo. Mas então essas 4 categorias, esses 4 modelos, essas 4 etapas desse desenvolvimento de relação com o objeto, desse desenvolvimento psíquico, essas 4 etapas, elas seriam assim a etapa psicótica, a etapa narcísica ou borderline, né? Border, por isso border, a neurótica, né? Por isso border, né? Border fica aqui entre uma coisa e outra. Psicótica, narcísica, neurótica e o maduro, a pessoa madura, a pessoa que tá tudo certo, que também é neurótica, é óbvio, mas que assim, vocês vão entender a diferença, que assim, é neurótico, mas não está em sofrimento neurótico, assim, né, num sofrimento assim, de não estar conseguindo encontrar satisfação, de jeito nenhum. E essa aqui, muita gente aqui desse canal está aqui nessa aqui, né, pouco menos gente está aqui nessa aqui, do narcisismo, pouquíssima gente, quase ninguém está aqui na etapa psicótica, não, nesse movimento psicótico, e quase ninguém está no maduro, assim, que está resolvendo muito bem suas necessidades de satisfação e de prazer e tal, na vida. Mas então vamos lá. No desenvolvimento, e essas 4 etapas, elas são assim um pouco correlações com etapas do desenvolvimento desse bebezinho lá, dessa coisinha que vem para o mundo e que então vai aprendendo como as coisas funcionam, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que vai desenvolvendo o lobo frontal, pré-frontal aqui, essa parte da cabeça, até os 25 anos, que literalmente vai crescendo, essa bagaça que fica
fica aqui na frente, ao mesmo tempo que tem o desenvolvimento do ego, né, na psicanálise. O ego não nasce feito, o ego nunca ele se endireita, como é que fala? Mas o ego ele vai sendo desenvolvido, vai sendo construído. Assim. O ego tem um trabalho de construção do ego. Então, tem a ver com isso que eu vou dizer. São processos de construção, né? Tá bom? Já repeti muitas vezes. Mas então vamos lá. Tô animado mesmo hoje. Bom, a primeiríssima etapa, ela tem a ver com essa etapa psicótica que a gente está chamando. O que é isso? É uma etapa alucinatória. É assim, ela tem muito pouca conexão com a realidade, muito pouca conexão. A realidade, assim... Realidade, como é que é isso? Assim, tem um afastamento da realidade, né? No caso do bebê, desse desenvolvimento, ele não tem de fato ainda conexão, mas quando a gente fala na psicose da idade adulta, tem um afastamento, né? Um distanciamento, né? Essa realidade fica desacreditada, né? Você afasta dela porque ela não é capaz de dar satisfação. Mas pensando no bebê, ele ainda não está conectado a isso. Ele tem a necessidade dele lá iniciar o peito, né? Peito, alimento e tal, esse núcleo peito, assim, peito, né? Peito mãe e tal, mas ainda peito. Começo da história, que peito é ao mesmo tempo prazer oral, é acolhimento, é comida, é tudo de bom, né? Então ele tem isso. E aí, como ele não entende ainda a separação entre ele e a mãe e o mundo, ele não está sacando isso ainda, ele sente uma necessidade, né? E isso, né? E aí ele alucina esse peito, assim, peito, mamilos e tal. E aí, de repente, esse peito aparece. Então, isso é uma teoria, tá? Então, ele começa a construir a ideia de que ele produziu esse peito. Então, ele é capaz de criar o peito. Veja bem, como ele não entende que o objeto tem que vir, que você tem que chamar, ligar, pedir por favor e tal, como ele percebe a realidade, é assim, então eu preciso, tem algo faltando, eu imagino e pum, aparece, né? Ou demora para aparecer, mas tem a ver com essa imaginação, né? Eu imagino, aparece. A gente poderia voltar ainda mais atrás disso quando ele não tem esse registro dessa satisfação, porque ele precisa de uma primeira satisfação para ter um primeiro registro, para conseguir alucinar esse primeiro objeto de satisfação. Então, no início era o nada, né? No início era uma insatisfação total, assim, é um bebê nascendo ali e tal. E aí ele tem uma primeira satisfação, ele tem um primeiro sinal. E aí ele começa a construir o psiquismo dele, nesse primeiro sinal, nesse primeiríssimo sinal. Nessa primeiríssima vez. Tudo vem de fora, como diria o Freud. Tudo vem de fora, tudo vem da experiência. Não só o Freud, a neurociência também diz isso. Tudo vem da experiência. Então, ele precisa desse primeiro registro para fazer uma espécie de imprint ali, de que a satisfação vem desse objeto. Mas, como ele não entende que é um objeto, ele não consegue perceber a separação entre ele e o fora, dentro e fora, o limite dele, o que tudo mais, ele fala, então, aí ele começa a alucinar esse troço, e aí esse troço aparece, tá? E aí então tem essa ideia que é a seguinte, quando eu alucino rola, o que eu preciso aparece, eu consigo criar o mundo, né? Um negócio assim, uau, você é capaz de criar um mundo, você é capaz de criar um mundo. Isso tem a ver com a psicose, né? Na idade adulta, né? Você se separa da realidade e você produz. Você coloca no lugar daquilo que não te dá satisfação, algo que te dá satisfação. Eu estou sendo muito simplista, tá, gente? Mas é basicamente isso, assim, sendo bem simplista. Então, algo ali que não é capaz de te trazer satisfação, você substitui com algo que vai te dar satisfação. Tá, beleza. Então essa é uma etapa muito primitiva. E às vezes a vida é tão dura, tão difícil, a gente tem um desenvolvimento do nosso ego tão assim precário, que a gente retorna a isso. A gente retorna em alguns momentos a isso. De literalmente substituir a realidade. Beleza? Isso acontece. Então, uma segunda etapa desse desenvolvimento desse bebê, que é também uma etapa de regressão, como a gente fala assim, de poder de regressão para quando na idade adulta as coisas não funcionam, é a etapa narcísica, que é intimamente ligada com essa. Assim, às vezes é fácil de confundir e realmente essas coisas se misturam, uma coisa pode entrar na outra, mas a etapa narcísica ela é caracterizada assim, por uma divisão, assim, é um começo da constituição desse ego, esse ego vai se desenvolvendo e ele se desenvolve como? Eu ponho para dentro tudo que é bom e eu ponho para fora tudo que é ruim. É um ego que é o ego do bom, é o ego do bacana. Quem sou eu? Tudo que é bom. O que é fora? Tudo que é ruim. Então, que tem a ver com esse eu de prazer. Para mim, tudo de prazer. Para fora, tudo de desprazer. Então, você empurra para fora tudo que é ruim. Você joga para longe tudo que é ruim. Né? Você bate em tudo que é ruim. Inclusive o que está dentro de você. Então, nesse sentido, paradoxalmente, o seu desconforto
passa a não ser seu. Você não reconhece ele como sendo seu. E isso aí acho que você já pode começar a se reconhecer bastante. Tudo que é desconfortável você empurra para o outro. E aí a gente poderia já passar uma semana conversando sobre as redes sociais, né? E sobre o julgamento, cancelamento, essa bagaça toda. Tudo que é desconfortável, tudo que é ruim, tudo que é violento, tudo que é ruim, vai para fora. Tudo que é ruim vai para fora. Então, beleza. Mas aí, então, tudo que é bom vem para dentro. É o que a nossa querida Melanie Klein chama de splitting, divisão. Divisão, né? Então, bom dentro, ruim fora. É essa ideia do esquizoparanoide, né? De uma etapa esquizoparanoide. Esquizo tem a ver com divisão, né? Esquizo, francês, divisão. Paranoide, por quê? Você divide, né? Você divide, né? Maravilha, dividiu. Bom sou eu, né? Bom, só quero bom, né? Nessa relação com essa primeira percepção desses objetos, eles existem e tal, então eu tenho alguma separação em relação a eles, ao contrário da etapa anterior, eu tenho alguma separação em relação a eles, não é que eu crio eles, eu tenho alguma separação, mas eu sou o bom, eu fico com a parte boa e o fora fica com a parte ruim. Só que o que acontece? Isso não é real. Infelizmente isso não é real. Tem ruim dentro de você. Tem ruim dentro de você, não tem como não ter. Você tem desprazer em você, certo? Então, o que você mesmo fazendo essa divisão, esse splitting, esse esquizo, essa divisão, essa separação, tem a etapa paranoide, persecutória. Por quê? Já que o ruim não está de fato fora de você, não é assim, ele está em você, a violência, a agressividade, a dor, tudo de ruim, a falta, a cólica, o que quer que seja, já que isso está em você e você está empurrando para fora, mas isso não sai de você, isso não magicamente resolve. Então é como se esse objeto ruim, objeto mal, começasse a te perseguir, né? Por isso essa perseguição dessa agressividade, dessa coisa ruim, desse troço ruim que está em você, porque está em você. No fundo, não tem jeito. A realidade tem uma certa... Ela se impõe, né? Nesse sentido, a realidade se impõe, ela se coloca. Então, não tem como fugir. Então, ele começa a te perseguir. Isso que você jogou pra lá, mas que, na verdade, tá dentro de você. Então, te persegue, sacou? Então, não adianta dizer que o outro é que é feio. Não adianta dizer que o outro é que é ruim. Não adianta dizer que o outro é que tem que ser cancelado. Porque isso começa... Por que o outro começa a te perseguir? Você só consegue ver aquele outro e tal. Meu Deus do céu, eu preciso... O que é esse cara? O que está acontecendo? A briga, todas essas maluquices das redes sociais tem a ver com isso. Na verdade, o ruim, a agressividade está dentro de você, não está no outro. Não adianta você falar que é do outro. Mas então, isso está ligado a essa etapa narcísica, né? O narcisismo, nesse sentido, é tudo que é bom sou eu, tudo que é ruim é fora. Tudo que é bom sou eu, tudo que é ruim é fora. Então, eu recuso tudo que vem de fora e que me desagrada nesse sentido, sabe? Isso também não é muito eficaz, como você pode perceber pelo que eu estou dizendo. Tem ruim dentro de você, mas se você não consegue perceber, você faz essa negação narcísica. Assim. Você fala, não quero saber do mundo. O mundo não está bom para mim. O mundo está errado. Bom sou eu. O mundo está errado. Bom sou eu. Então, um bocado de gente fica com uma ênfase nessa etapa, assim, dessa separação, de não ter uma percepção que é o que depois vai vir na próxima etapa, que entra na neurótica, assim, de que as coisas são assim mais complicadas um pouco. De que tem ruim dentro de você e de que tem bom fora, mas que também tem ruim fora. Então esse mesmo objeto, por exemplo, a mesma mãe é boa e ruim, né? E eu sou bom e ruim. E isso é o que a gente chama de integração dos objetos, né? A integração da ambivalência dos objetos e da ambivalência dos seus afetos, né? Então eu sou bom e ruim, tudo ao mesmo tempo. Bom e ruim no sentido não moral, bom e ruim no sentido de que tem prazer e desprazer dentro de mim. E o outro me causa prazer e desprazer também. Então, não moral, não é moralidade que eu estou falando, tá? É prazer e desprazer. É satisfação e insatisfação, tensão e redução de tensão. Então, aí a gente tem que fazer esse trabalho de sair dessa divisão e entender, construir uma integração desses objetos. Várias vezes, quando a gente se desagrada no mundo, a gente se irrita com o mundo e tal, a gente retorna para isso. Pô, esse mundo e tal, não sei o que horror e tal. Ou faz o avesso disso, que já tem um pouco mais a ver com a outra etapa, que é eu que sou o problema, como eu falo aqui sempre. É a inadequação. Mas a gente está entrando na próxima etapa. Mas a inadequação, só para não perder isso aqui, a inadequação pode também ser um retorno narcísico. Tudo que tem de ruim sou eu, tudo que tem de ruim sou eu. É como se fosse um avesso negativo dessa mesma coisa que eu estava falando. Então, tudo que tem de bom é o fora, tudo que tem de ruim sou eu. É uma etapa que é uma mistura da etapa posterior, neurótica, que vem depois, que eu vou chegar agora, com essa bom, fora, ruim, né? Bom dentro, fora, ruim. Mas então, aí quando você entra na etapa neurótica, né, que é a etapa, para Melanie Klein, depressiva da história, que é assim, dá um entristecimento, porque você entende que as coisas não são assim e que você depende dos outros
para satisfazer suas necessidades. Não é mágico, como era lá atrás, você não alucina, e o bom não está dentro de você, né? Ele não está dentro de você e o ruim fora. Você vai ter que fazer um trabalho para conseguir o que você quer. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que lidar com aquela galera que está do lado de fora. Esse é o terceiro modelo, tá? O modelo neurótico ou essa etapa depressiva da história. Por que depressiva? Porque isso causa um certo entristecimento profundo, uma certa melancolia de entender que você precisa do mundo para ser feliz. Em algum grau você precisa do mundo para ser feliz. Você precisa do outro. Você não consegue satisfazer todas as suas necessidades, ou na verdade quase nenhuma delas, sem se relacionar com o mundo. Muito difícil. Tem algumas que sim, assim, a gente pode argumentar que sim, mas de modo geral, na regra geral, quando você tem um desequilíbrio, né, assim, algo faltando, algo que está doendo, ou algo que está ruim, você precisa se relacionar com o mundo para comer, né, para conversar, né, para se abraçar, para transar, para o que quer que seja. Há controvérsias, eu sei, mas assim, em termos, assim, em linhas gerais, você vai precisar do mundo. E aí, então, essa etapa neurótica é a etapa de percepção disso. E isso dá um entristecimento, porque você entende o desgaste que vai ser. Tem um amigo meu que fala muito isso. Mano, é muito desgaste, né? É muito desgaste. É muito desgaste. A vida é muito desgaste. E eu concordo, é um desgaste. Então, esse entendimento desse desgaste é essa terceira etapa. Assim, e aí a gente estaria passando desse eu de prazer aqui do narcisismo, eu, tudo que é bom, para um eu realidade, eu de realidade. E aí eu estou citando sobre os 2 princípios do funcionamento psíquico, esse texto do Freud, que vou botar embaixo. Tá? Aí aqui você então entende que, mas aqui que vem o problema. E aí a grande maioria de vocês aí, dessa galera desse canal, tá aqui nessa etapa. Aqui você entende que você precisa do outro para satisfazer suas necessidades. Ótimo, maravilha, entendimento. Mas isso aí traz uma consequência assim meio cretina. Você passa a falar, mas cadê esse outro, hein? E esse outro? Tô aqui com esse negócio aqui, não tô conseguindo, não sei o que fazer, preciso do outro. Eu preciso do outro, não tem como eu dar jeito sem o outro. E aí você faz uma ênfase no outro. O que você precisa? Do outro. Só do outro. E especialmente de um outro, que é essa mãe, de modo geral. Quanto mais isso se converge para esse mesmo objeto transformacional, como diria o Bolas, que vai modificar o seu estado de desequilíbrio, de insatisfação, mais a parada encrenca. Quando você não tem abertura para outros objetos e entendimento de que você pode satisfazer, não sei porque eu estou olhando para lá, mas satisfazer suas necessidades no mundo de outras formas e que existem outros caminhos, quanto mais as coisas se convergem para cá, mais você vira uma parabólica de percepção desse outro objeto, né? É esse outro. O que é o seu desejo? É esse outro. O que você precisa? É esse outro. Daí a gente conectar tanto a noção de desejo e falta. Eu preciso desse outro que nunca está, esse outro que nunca vem. Esse outro que nunca vem e uma frustração muito intensa com isso, e daí muita raiva desse outro objeto, dessa outra pessoa, desse sujeito que não vem, não me dá o que eu preciso. E aí, raiva, frustração, impressão de inadequação, tem algo de errado comigo, e aí, né, aí a gente às vezes faz um retorno pro narcisismo, assim, né, mas eu sou tão incrível, essa pessoa é tão terrível, e aí é nesse jogo aqui, entre esse etapa 2 e etapa 3, que a gente se lasca, mas, então, a gente poderia fazer uma diferenciação, assim, gente que fica concentrada aqui no eu sou ótimo, o mundo é terrível, e gente que fica concentrada aqui no e o outro. E o desejo do outro? Será que o outro vem? Será que o outro vai me ligar? E essa mensagem que chegou? E agora e tal? Que é essa concentração muito atenta, que essa criancinha faz, muito atenta nesse outro que vai conseguir satisfazer a sua necessidade, né? Então, tem gente que fica concentrado aí pro resto da existência, esse outro. Cadê esse outro? E aí a gente vai desenvolver, muitas vezes a partir daí, procedimentos de idealização, que não é só mais imaginação, eu imagino que exista um outro que possa fazer tal coisa, que possa me dar uma parada maneira, eu preciso desse outro. Sem esse outro não há possibilidade de ser feliz, de satisfação e tal. E aí, nesse sentido, eu chamo de idealização, né? A produção de um outro que é capaz, só esse outro é capaz de dar conta, só esse outro vai dar conta de resolver o teu problema. Mas isso tem a ver com essa saída, quando você percebe
que as coisas são assim. E aí você fica fixado nesse outro objeto faltante, né? Nesse objeto que falta. E aí você aprende a ler todos os sinais dele para saber como é que você faz para talvez ele te dar atenção, para talvez ele te dar um abraço. E aí será que eu escrevi isso? Por que eu fiz? Será que foi isso? O que será que aconteceu? Por que será que como que eu posso fazer? Como é que falta em mim? Tudo que eu posso fazer para conseguir fazer esse outro me olhar, né? E aí essa concentração que eu acho que tanta gente vai se identificar com essa encrenca, né? Assim, eu preciso desse outro. Como é que eu faço para ser adequado para que ele me olhe? Bom, e aí daí a gente conectar tanto a ideia de desejo, eu acho, com esse objeto faltante, né? E aí a gente segue. A quarta etapa é uma etapa de entendimento de realidade. Vamos dizer assim, a gente estava aqui na psicótica, narcísica ou border, neurótica. A quarta etapa é um neurótico desenvolvido, assim, um neurótico assim meio, neurótico que foi para o mundo e entendeu que existem outras possibilidades de encontrar satisfação. Existem outras possibilidades de encaminhar o seu desejo. Existem outras montagens do seu desejo. Você não precisa necessariamente daquele objeto que me falta. Você pode imaginar outros objetos. Você pode imaginar outros mundos, você pode imaginar outras vivências, daí a necessidade e a importância da imaginação, meus caros, minhas caras. A imaginação e a expectativa nesse sentido, essa construção, não é algo que você tem que se desfazer disso. Você tem que trabalhar isso, porque é justamente a imaginação que te viabiliza vislumbrar outros caminhos, outras realidades, e não aquele objeto único que te falta. Então, nesse sentido, a saída da mãe, essa mãe, que vem ou não vem, porque aí você depende dessa mãe, quão boa foi essa mãe, quão bacana foi essa mãe, a saída da mãe para outros objetos, amigos, pai, irmão, irmã, boneco, carrinho, o que quer que seja, olhar para o teto, brincar com o cachorro, correr na rua, andar de bicicleta, o que seja. Essa saída, isso tem a ver com imaginação e percepção de prazer em outras atividades, né? Conseguir fazer isso, né? Essa é uma etapa de desenvolvimento assim, né? Mais madura, mais amadurecida, que é natural desse ego, se você for pensar, né? Então ele parte de uma alucinação para essa percepção do dentro-fora primitiva, do bom dentro, ruim fora, para uma concentração nesse objeto, né? O cara precisa desse objeto X, esse objeto específico, que é em geral a mãe, para tem outras maneiras de encontrar satisfação. No mundo existem outras possibilidades, existem outras vivências possíveis, né? Existem a imaginação e a vivência. Então você vivencia algo que te dá prazer, encontra prazer, guarda na memória, faz um traço mnemônico, um traço de memória de satisfação, vai guardando. Tem um banco de dados aqui maravilhoso de possibilidade de satisfação. Olha aí. Tem trabalho para conseguir essas coisas? Sempre tem algum trabalho, tem um desgaste. Tem um desgaste, mas é um banco grande. Eu tenho aqui pelo menos 5 possibilidades, não uma só. Eu não estou falando do Tinder, tá? De 5 contatinhos no Tinder. Até pode ser isso, tudo bem se for isso, mas é assim, de 5 possibilidades de vivência, de existência, ou de 10 ou 12, que te trazem satisfação, né? Que não são necessariamente, eu preciso desse objeto, se eu não tenho, eu como. Ou eu bebo, ou eu me drogo, ou eu sei lá o quê. Não precisa ser necessariamente isso, você tem outras possibilidades, talvez mais saudáveis do que comer, né? Comer compulsivamente, estou falando. Enfim, mas você consegue ler, você consegue caminhar, você consegue ligar para uma outra pessoa, talvez, você consegue conversar com uma outra pessoa, você consegue ver um filme, você consegue várias coisas. Existem mecanismos de satisfação outros que não sejam aquele outro. Sacou? Essa quarta etapa é o amadurecimento. É quando você fala para a pessoa que ela não precisa mais voltar na próxima sessão. Você fala, você entendeu, o mundo é assim, dá trabalho, tem desgaste, mas existem possibilidades de imaginação de outros prazeres na vida, de construção de prazeres, de caminhos, aberturas. Olha aí o mundo, cara. Você vai ficar concentrado nesse objeto que não vem? Por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Olha o mundo, tão grande. Olha você, tão cheio de coisas, tão cheio de memórias, tão cheio de possibilidades. Daí a necessidade da memória e da imaginação, entendeu? Isso é tão importante eu falo, mas as pessoas não acreditam. Elas acham que elas têm que parar de criar expectativas, têm que parar de pensar, elas têm que ficar no presente. Bom, enfim, sem memória, sem imaginação, ninguém consegue caminhar, entendeu? De verdade, assim, minha opinião só. Pode ficar bravo comigo, mas é minha opinião. Bom, e aí a gente então, entendendo essas 4 etapas de desenvolvimento, se deu para entender, se não, volta, assiste de novo, eu expliquei meio assim, mas assim, acho que dá para entender. Entendendo essas 4 etapas, você então consegue pensar as modalidades de relação com o desejo, né, e com a falta.
Então, você pode estar preso aí em alguma delas. Você sempre vai ter busca de satisfação e de prazer, né? Mas às vezes mais primitiva, às vezes menos, né? Às vezes mais arcaica, às vezes menos. Às vezes mais primária, às vezes menos. Não que a gente não possa retornar a elas. Todo mundo às vezes fala, eu odeio o mundo, eu sou muito bom para isso, eu não merecia ser tratado assim, ou algo assim. Então, assim como muita gente fala, se eu não tiver isso, se eu não tiver essa coisa, essa viagem, esse carro, essa casa, esse emprego, essa pessoa, essa coisa que vai me trazer a felicidade, se eu não tiver isso, não tem solução. E aí você se concentra naquilo, isso é idealização, entendeu? Isso não é imaginação, isso não é fantasia, isso é idealização, isso sim, especificamente. Você se concentra naquilo, porque parece que não tem outra coisa, e tem outra coisa. Então, parte do processo de interlocução, de atendimento, de conversa com as pessoas é falar, olha aí, olha aí. Olha o tanto de coisa, olha em você o tanto de coisa que tem. Olha a sua história toda, olha o que dá para imaginar, saca? E aí, a partir daí, você vai conseguir pensar a relação do desejo e a falta de outras maneiras. E é isso, é aqui que eu queria chegar. Então, não necessariamente o desejo é de um objeto que falta, né? O desejo pode ser a busca por uma satisfação, ou encontro com uma satisfação, a busca por um encontro com uma satisfação, com uma experiência satisfatória, uma experiência de prazer, uma experiência de diminuição de tensão, mas que não necessariamente está ligada a um objeto faltante, né? Ele é algo que ainda não está, mas não é um objeto que falta. Veja que existe uma diferença. Algo que não está é diferente de algo que não pode ser, tá? Algo que não está não é aquele algo que falta. Eu preciso de alguma coisa aqui. Eu preciso me mover. Muitas vezes para mim é andar, caminhar, simples assim. Até um problema para mim, para muita gente eu acho, mais no processo de quarentena e tal, que é mais difícil de andar, mais chato de andar, né? Ou gente que não está andando mesmo. Mas para mim, andar. Não é à toa que lá atrás os peripatéticos, queridos amigos gregos e tal, faziam a escola lá andando, caminhando e conversando. Às vezes é caminhar, é isso que você precisa. Às vezes é ler um negócio, às vezes é entrar num banho quente, né? Sei lá o que é para você. Mas que não necessariamente é aquela coisa daquela pessoa. Então a gente vai conseguir, então, aos poucos agora fazer vou fazer assim algumas frases para você pensar no que é a sua relação com desejo e falta, tá? Vou do pior para o melhor? Pode ser? Vou do pior para o melhor. Algo, primeiro, assim, você pensar que se essa frase se cabe aí na sua relação com o desejo. Algo que não está e nunca pode vir a estar. Algo que não está dado, algo que não está acontecendo e nunca pode vir a estar. Que está ligado, por exemplo, à repressão, né? Está ligado a, assim, algo que você não se permite. Ou algo que alguém não permite que você tenha. Algo que te veda, que diz não. Ou o outro te diz, não, cara, não tô afim de você, ou você te diz, eu não posso ter esse desejo por essa pessoa. Isso é proibido, isso é proibitivo, isso não pode. Então, e aí você concentra toda a sua energia nessa proibição, algo que não pode vir a ser. E aí tudo passa a ser isso, essa proibição, esse impossível, né? Por isso essa concentração tão comum no que está proibido, né? Assim, algo que não está e não pode nunca vir a estar. Estou falando estar, né? Porque para a gente pensar que é um estado. É um estado, não é uma coisa que é um estado. É um estado de satisfação e de busca. É sempre um estado. Entenda isso. Você não vai encontrar um objeto que vai passar a fazer você ser, ou que aquele objeto é um estado. É fluxo nesse sentido. É um vir a ser, estar, poder ser, enfim, o que quer que seja, mas não é uma coisa que é. Tá? Então essa é uma hipótese ruim, é se concentrar na proibição, né? O amor, por exemplo, o amor proibido, por exemplo, né? Algo que não pode acontecer, então você concentra ali tudo que tem, tudo que não vai dar jeito. Ou então algo de repressão do seu próprio desejo, então eu não posso desejar mulheres ou homens ou o que quer que seja. Então você se concentra aí. A outra possibilidade também ruim assim no nosso procedimento é assim, algo que não está e não pode não estar. E aí é bem a idealização, assim. É algo que não está e não pode não estar. O meu desejo, a minha satisfação está necessariamente ligada a este objeto. Se não houver este objeto, eu não posso ter satisfação com nada. Então, eu preciso deste objeto. É algo que não está e tem que estar, tem que ser esse. Não pode não estar. Em filosofia a gente fala isso, essa negação dupla, né? Não pode não estar, não pode não ser. É o que é e não pode não ser. É o que é e não pode não ser.
Por quê? Porque sem esse troço eu não tenho possibilidade de satisfação. Então, você concentra todos os seus campos de prazer, tudo que você tem, que é um bocado, num mesmo objeto, numa mesma coisa. E se ele não tiver esse objeto, acabou a história. Ele está ligado ao primeiro, né, da proibição, mas não necessariamente é uma proibição. É algo que não... É aquilo que me falta. Talvez não seja uma proibição, mas é assim, se eu não tiver esse emprego, eu não vou ser feliz nunca. É algo que me falta. Então você passa a sua vida em busca daquele negócio, tentando aquele troço, entendeu? E não é assim que funciona, porque quando você chega lá, não é assim que funciona, porque isso é uma concentração fantasiosa nesse troço. Essa idealização não é real. Você concentrou, é uma resposta que você deu para um problema que você tem, que é uma resposta ruim, simplesmente porque ela não vai funcionar. Ela não vai dar conta de sustentar a sua satisfação. E aí você vai ter que lidar com a frustração de enfrentar isso. Putz, eu trabalhei a vida inteira para isso, mas isso não é a coisa que me dá. O que te dá é o fluxo de experiências. O que te dá satisfação é esse movimento de satisfações, esse movimento de experiências, de estares, de estados de busca, encontro, caminho. Isso é que é tão difícil de entender. Não tem um lugar para chegar. É um processo de busca e experiência de satisfação, mas não tem esse troço que é ele que vai te dar a coisa. Isso é idealização. Então, esse objeto que não está e não pode não estar. Se ele não estiver, babou o esquema, desisto de tudo. E aí é a impressão de que você vai morrer quando você se separa, por exemplo, a rejeição. Não, sem ele não pode, se não tiver esse troço eu morro. E aí retorna lá a essa coisa aqui da etapa neurótica clássica, que se não tiver a mãe eu morro. Abandono, pânico, né? Tudo isso que a gente fala tanto aqui. Então essa é uma hipótese assim não muito boa também. Sacou? Entendeu? Aí a gente tem duas hipóteses melhores, assim, estão mais ligadas ao campo mais amadurecido, assim. Algo que não está, mas pode vir a estar. Tem que fazer um trabalho, tem que ver como é que faz, tem que caminhar até a geladeira para pegar aquele picolé e tal, não sei o quê, ou até a padaria. Enfim, vou ter que botar a máscara, vou ter que fazer isso, vou ter que passar álcool gel, vou ter que fazer uma série de coisas, mas pode ter esse picolé, pode ter esse caminho. É assim, meu caminhar na rua não vai ser sem máscara, não vai ser assim perfeito, não vai ser aquela coisa, não vai ser aquela coisa que tem que ser porque senão não tem, porque senão não tem satisfação, mas pode vir a estar, é algo que não está, mas que é viável, algo que é possível, algo para o qual eu posso caminhar, sacou? E aí que está o negócio, é algo que não está, mas não é algo faltante, veja bem, não é algo que me falta, é algo que pode vir a estar. Como é que eu faço para ter isso? É um entendimento da realidade. É um entendimento de que você, né, pode fazer um trabalho, né, um caminho para chegar a isso aí que talvez te dê uma satisfação. E isso desemboca na última coisa, que é assim, talvez isso não role mesmo, que tem a ver com isso que eu acabei de falar antes, né? Tem coisa que não vai rolar, tem coisa que não vai dar certo. Então, se algo pode vir a estar, mas talvez não venha a estar, eu posso pensar que a minha satisfação pode estar em outro lugar. Então é algo que não está, mas pode vir a ser outro algo. Então eu não tenho satisfação, não encontrei esse negócio, não rolou, tomei um toco, não deu certo, fui rejeitado, o que quer que seja, fui demitido, fui recusado na entrevista de emprego, o que quer que seja, a padaria estava fechada, não pode sair, lockdown e tal, mas pode vir a ser outra coisa que vai me trazer de volta esse reequilíbrio aí. Eu posso escrever, por exemplo, eu posso ler, eu posso dançar, eu posso me alongar, posso conversar com alguém, eu posso fazer alguma outra coisa. Então é isso aí, você tem outra coisa que pode te satisfazer no sentido de reduzir tensão, reduzir esse processo de falta. Então aí não é este objeto faltante, é algo que não está, mas pode vir a estar. Por que eu estou falando isso tudo? E é aí que eu queria chegar, né, nisso que eu estou dizendo. Essas modalidades de experiência de não estar, né, de experiência de não estar. São modalidades distintas, uma concentrada na falta, outra concentrada no que você pode fazer e nos caminhos possíveis para realizar uma satisfação, para encontrar uma satisfação, né? Uma se concentra no objeto, outra se concentra no seu desejo, no seu processo, no seu caminho. É essa ênfase. Então, dizer que desejo é falta é uma simplificação grosseira. Desejo tem uma conexão com uma situação de falta, com uma situação de algo que não está, mas ele não é falta. Se a gente fala assim, a gente condena a nossa experiência à falta. É falta, é isso aí, é falta. Não, a gente tem caminhos. Por isso eu estou falando mais positivo o processo. Você tem caminhos de trabalhar para conseguir, trabalhar não no sentido do neoliberalismo ou do sei lá o que, da exaustão, não é isso. É fazer alguma coisa para conseguir ou pensar outras saídas que não sejam aquele objeto, entendeu? Então nesse sentido você faz uma passagem da ênfase no objeto, é algo que me falta, o que é que me falta,
para a ênfase na sua satisfação, no seu processo de prazer. Então não é o que é que me falta, é o como eu posso fazer, como, não o que, não é o objeto, não é aquilo, é como maneira, como processo, como eu posso fazer para encontrar satisfações, prazeres, modalidades de prazer, né? Maneiras de prazer, caminhos do meu prazer. Não o que me falta, mas como eu posso fazer para ter experiência de satisfação. E aí você tem que entender o seu prazer. Entender que ele é múltiplo, ele é aberto, ele não é este objeto, sacou? Essa fantasia de que esse objeto é a única coisa capaz de te trazer satisfação é uma fantasia, não é real, né? Mas eu entendo que você retorne a ela, mas ela não é real, você tem outras aberturas. E aí você tem que deslocar, conseguir fazer esse deslocamento entre o que me falta no objeto para como eu posso fazer para encontrar satisfações, sacou? Isso é o mais importante, esse deslocamento. Não transforma o mundo assim, magicamente, mas é um deslocamento real. Ele faz uma diferença de como você entende o seu processo de satisfação. Tirando a ênfase do desejo à falta, aquilo que me falta, para o que eu faço? Como é que eu lido com o que pode estar me faltando, né? Em mim, falta em mim, né? Tem um desequilíbrio, tem um desprazer, tem uma falta em mim, não é aquilo que me falta, é a falta que está em mim, é na sua experiência que ela está, e como eu posso fazer para lidar com isso? É da sua experiência que a gente está falando, não é do outro que a gente está falando. Percebe a diferença? Aquilo que me falta é o que está faltando aqui em mim, né? O que eu estou sentindo falta nesse sentido? Sentindo falta do meu desequilíbrio, do meu desprazer. É disso, da sua experiência. É corpo, em última análise. É da sua experiência corpórea, o que eu imagino, com o que eu me lembro sobre como eu posso fazer. O que eu imagino, que eu consigo imaginar, a partir do que eu me lembro de experiência de satisfação, sobre como eu posso fazer para reequilibrar esse tensionamento, esse desequilíbrio, entendeu? Então é aí que fica a história. Não o que me falta para me satisfazer, ou pior, o que me falta para ser feliz, mas como eu posso fazer para encontrar satisfações. E aí a gente vai entrando nessa quarta etapa. Como eu posso fazer? Vai ter trabalho, vai ser chato, mas você não é dependente desse único objeto, não é. Tem outras modalidades de prazer. Você não é assim, tudo de bom e o mundo é tudo de ruim, e você não vai colocar na nossa primeira etapa psicótica lá uma outra realidade no lugar daquela realidade que não te satisfaz. Não vai. Essas coisas acontecem, eu entendo, mas a gente pode lidar com elas. É disso que eu estou falando. E encontrar modalidades de prazer em função da sua autoria da sua vida, do seu trabalho da sua vida, do seu processo de prazer, do seu processo de construção e de experiência, entendeu? Deu para entender? Ajudou ou não? Me digam aí, semana que vem a gente continua. Tchau!